Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus, que alegria poder estar na casa do Senhor. Você é forte, você é guerreiro, está aqui, ó, quinta-feira, glória a Deus. Não é? Glória a Deus, eu fico feliz de poder estar aqui, é uma honra poder servir ao Senhor. E nós vamos continuar adorando o Senhor com a palavra de Deus, uma palavra linda, que o apóstolo quase pregou ela domingo para mim. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação se essa palavra é mesmo. E eu já tinha ela no meu coração há um tempo. E aí eu falei, será que é essa mesmo? Continuo, não continuo? Preciso de um sinal. E o Senhor confirmou através do apóstolo. Glória a Deus. Então abre comigo lá em Daniel. Coloque-se de pé assim que você achar. Vamos orar. Eu vou ler o capítulo todo. Amém? Todos acharam aí? Daniel capítulo 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Pode se assentar, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por essa noite, Senhor. Aqui está, Pai amado, a Tua palavra aberta, a Tua preciosa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nós e através de nós, e pelo todo o cuidado que o Senhor tem conosco, assim como o Senhor teve com esses homens nessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a distração, que todo espírito de distração que possa, Senhor, tirar-nos do foco, que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo com seus anjos cercando esse lugar, tira, Senhor, toda a incredulidade do coração, tira toda a dureza do coração, tudo aquilo que pode nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, e que o Senhor venha mesmo trazer a palavra rema no nosso coração, assim como o Senhor falou comigo nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor, eis aqui a tua igreja, a tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra um pouco comprida, amém, mas é uma bênção, uma história que eu precisava contar inteira para nós entendermos o contexto dela. E aí, eu quero falar para você aqui no versículo 15, eu queria falar só ele, né, mas eu olhei para o texto e falei: Senhor, não, tem que ser inteiro. E o versículo 15, ele é poderoso. E ainda fala assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Será que existe alguma situação que nós já fomos confrontados dessa maneira? Eu já. Quem é o Deus que poderá vos livrar das suas mãos? O rei todo poderoso, onipotente, ele era lá todo cara, se achando, e ele falava: quem é o Deus que poderá livrar
porque ele achava que só ele era poderoso, porque ele achava que ele era o rei, que os deuses dele eram só os poderosos. E não existia Deus maior que pudesse livrar. Ou seja, se eles não se dobrassem, eles seriam mortos. Por quê? Porque não existiria outro Deus que poderia livrá-los. Esse rei cheio de si, cheio de poder ali, que ele tinha autoridade sobre os povos, as províncias ali. Ele levantou essa imagem de adoração e fez uma convocação para todo aquele povo para ir lá adorar essa imagem. E ainda fez um decreto que quem não se prostrasse, não adorasse essa imagem, seria lançado na fornalha de fogo. E no meio desse texto todo, nós encontramos 3 homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim eles eram chamados, porque o rei mudou o nome deles. E aí, eles são confrontados na sua fé, num momento de dificuldade ali, num momento onde que eles tinham que se posicionar, e aí o rei desafiou eles. Quem é o Deus que pode livrar vocês? Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se mantiveram firmes. Dentro desse cenário, é difícil a gente olhar para uma situação, às vezes, que nós estamos passando e ver, meu Deus, e agora? Não tem mais jeito. Se eu não me prostrar e não adorar os outros deuses, dele que ele está falando, eu vou morrer. E quantas vezes a gente faz isso? Nós nos rendemos à pressão desse mundo e acabamos cedendo. Aqui, dentro desse contexto, existia todo o povo judeu que tinha sido levado cativo na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens judeus e ali o rei eles tinham o favor do rei, porque eles foram levantados, eles eram companheiros de Daniel, e eles foram levantados ali dentro como se diz, eles eram líderes, nomeados administradores das províncias ali. Então eles eram homens de renome, eles eram conhecidos, eles tinham uma honra ali dentro. E quando essa situação dos seus inimigos, que eles armaram essa cilada para tentar destruir eles pararam e falaram, e agora? Né? Mas eles foram firmes, eles não retrocederam. E ali eles não negaram o Deus que eles servem, não negaram. Mas eles ficaram assim, desesperados, falaram, não vou retroceder. E se está acontecendo alguma coisa difícil na sua vida, qual que é a fornalha que você está? Ou qual é a fornalha que estão tentando te colocar? Eu não sei. A mim eu sei. Mas existe sim um Deus que pode nos livrar. Esse é o nosso Deus, o poderoso para nos livrar. Não importa a acusação, às vezes nós estamos sofrendo alguma injustiça, nós temos que confiar no Senhor, deixar nas mãos dEle. Tudo isso que aconteceu aqui, quando eles foram acusados de não se dobrarem ao rei, à imagem, não se prostrarem, seus acusadores aproveitaram a situação e vieram correndo contar para o rei. Os inimigos. O inimigo ele não perde nenhuma oportunidade de tentar nos destruir. Ele não perde a oportunidade, ele é paciente. E ele vem tentando. E o rei ainda vem e zomba deles. Qual é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Ou seja, colocando dúvida no coração deles, tentando colocar, né? Tentando colocar dúvida, porque eles foram posicionados. Aqui no versículo 16, ele fala,
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui, nós vemos nesse versículo que eles não tentaram inventar uma desculpa de, vou tentar dar um jeito para sair, né, assim, sem problema nenhum, ileso. Não, eles foram firmes, eles foram posicionados, eles não retrocederam. E é essa lição que eu aprendo aqui, que muitas vezes, diante das lutas que nós vivemos, nós muitas vezes cedemos e acabamos nos prostrando e se entregando e adorando, não adoração a outros deuses que eu digo em relação a imagens, mas às vezes nos prostramos diante da situação difícil, de uma maneira que nós não vemos saída. Fala, se eu não me dobrar aqui, eu vou morrer. E aí a gente acaba se dobrando, aí a gente acaba se prostrando, cedendo às pressões do mundo, ao medo, à insegurança, ao desespero. E agora, o que eu faço? Não, eles não tiveram nenhum tipo de dúvida, eles não tiveram nenhum tipo de medo aqui, nada. Eles não titubearam, eles foram firmes. E é assim que nós devemos olhar para situações difíceis, nos manter posicionados, sempre. Sempre, olha para o irmão que está do seu lado, mantenha-se posicionado, disse isso para ele. Mantenha-se posicionado, não interessa o que está acontecendo, pode estar desabando o mundo lá fora, pode estar, não vejo mais saída, está difícil, eu vou morrer. Confia, mantenha a sua posição em Cristo Jesus, Ele vai te livrar. Sabe por quê, queridos? Por que nós devemos nos manter posicionados? Porque o meu posicionamento vai determinar a minha vitória. Aleluia. Romanos 8:37, abre comigo lá. Romanos 8:37. Não é fácil nos mantermos posicionados meio às lutas, mas nós precisamos ser firmes, confiar que existe um Deus que pode nos livrar. Romanos 8:37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! É isso, queridos. Somos mais que vencedores em todas essas coisas. Quando nós nos posicionamos no Senhor, quando nós caminhamos firme na fé, sem desistir, sem se dobrar, nós vencemos. O nosso posicionamento determina a nossa vitória. E nós precisamos crer. Crer. O posicionamento errado me dá condições para que eu não receba a vitória. Então, queridos, o inimigo, ele me dá, quando eu não me posiciono, o inimigo, ele tem aquela oportunidade de lançar setas na mente da gente. E aí, o que acontece? Ele fica lá, você não vai conseguir. Mais um ano, tá vendo? Você não consegue, você não vai avançar, porque você é um fraco. Ele fica na mente. Quando nós não temos um posicionamento, entendemos quem nós somos diante do Senhor, o inimigo se aproveita dessa situação e começa a lançar. Você não vai conseguir, não vai dar certo. E nós acabamos caindo nessa mentira, acreditando nessa mentira. Esmorecemos na fé. Você sabe que o maior desafio do cristão é ser posicionado no Senhor, diante de qualquer situação. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo está indo bem.
Ah, glória a Deus, aleluia. É muito fácil adorar a Deus quando você tem um emprego que está tudo bem. É muito fácil adorar a Deus quando você tem a sua despensa cheia, quando a sua família está tudo certo. Mas e quando a luta vem? Será que a gente também vai se dobrar e se prostrar às circunstâncias? Às dificuldades? Será que nós começamos a murmurar, reclamar? Ai, por quê? Questiona Deus. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Mas eu vou na igreja. Senhor, eu te adoro, eu faço isso, eu faço aquilo para o Senhor. Mas por que eu estou passando por isso? E na verdade nós estamos fazendo a pergunta errada para Deus. Porque em tudo o Senhor tem propósito. Tudo o Senhor tem propósito. Nós temos que falar, Senhor, se eu estou passando por essa luta é porque o Senhor tem um propósito. Aqui, nesse texto, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um propósito. Era glorificar o nome do Senhor. E é assim que nós temos que nos posicionar como cristão. Nós temos que tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz para nós. Da vitória que o Senhor nos deu naquela cruz. Entender a nossa posição de filhos. E saber quem nós somos. E qual é o verdadeiro inimigo que nós estamos enfrentando. Satanás não brinca de matar, roubar e destruir. Ele não brinca. E se tem uma coisa que ele é paciente, é para destruir as nossas vidas, as nossas casas, família. Ele está sempre esperando uma oportunidade. É uma coisa que ele faz muito bem. É executar o seu plano diabólico para destruir as famílias, as nossas vidas de qualquer maneira. E ele não vai desistir. Não acredite na mentira que ele, Satanás não, agora ele vai me deixar em paz um pouco. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele tenta, trabalha na mente até você desistir. Até você, se você não estiver firme, posicionado, ele tenta. Então nós temos que vigiar. Vigiar para nos manter firmes. Sempre. Para que nós não venhamos a esmorecer em situações difíceis como essa. Olha para o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Será que a gente teria esse posicionamento assim, diante de uma fornalha e falar assim, agora eu vou morrer? E agora? Confiar no Senhor e falar, Senhor, está nas suas mãos. Se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai livrar. Se o Senhor não quiser livrar, amém. Toda a glória é do Senhor. É assim que nós temos que crer. Não é fácil, queridos, é fácil a gente falar. Falar é fácil, mas viver a palavra, isso que está aqui, não é fácil. Não é fácil. Então, queridos, confiar no Senhor, se posicionar, ter fé, é um ato importantíssimo para você vencer todas as adversidades do inimigo. Ela determina a sua vitória, o seu posicionamento determina a sua vitória, amém? Então fala para o seu irmão de novo, lembra ele aí, mantenha-se posicionado. Não desiste. É isso aí, não desiste. É isso aí, é confiança no Senhor. Ele vai nos manter, Ele é refúgio, Ele é fortaleza para nós, é socorro presente na hora da angústia. E não interessa o que está acontecendo aqui, está desabando o mundo, vou entrar no meio do fogo, mas o Senhor está comigo. Eu não estou sozinha. Aleluia, porque Ele cuida de nós em meio às lutas. Por que nós devemos nos manter posicionados? Porque o nosso posicionamento, o Senhor olha para ele e fala assim, ele está lá firme, meu filho está firme, ele não desistiu. Eu estou cuidando dele, porque ele cuida de nós. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua situação. Entrega nas mãos dele. É assim que nós devemos ser.
Ele é o quarto homem da fornalha. É aquele que está com a gente na hora da dificuldade. Às vezes nós estamos dentro da fornalha, passando uma situação tão difícil, que nós não conseguimos enxergar Jesus ali. Mas Ele está lá. Sempre vai estar lá. Porque a palavra em Hebreus 13:5 diz, lá no finalzinho do versículo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele nunca nos abandona. É uma promessa que Ele faz para nós. Então, se você está dentro da fornalha, querido, para tudo. Olha à sua volta e veja o quarto homem. Ele está lá com você. Amém? Glória a Deus. Não desiste. Não desiste. A promessa dele para nós. Isaías 43. Abre lá comigo. Isaías 43. Versículo 1-4. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia a Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aí ele fala no versículo 5, não temas porque sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas é tudo muito lindo aqui na palavra. É lindo, o Senhor está conosco, mas nós precisamos nos manter posicionados, porque na hora da adversidade, queridos, nós acabamos entristecidos, inseguros, com medo. Ai, Senhor, será que o Senhor lembra de mim? Ah, Ele deve estar muito ocupado lá em cima. Ele está muito ocupado lá em cima, não está me ouvindo não. Eu já ouvi isso. Mas Ele é poderoso para nos livrar. Ele está sempre lá conosco. A sua palavra é promessa para nós. Então nós precisamos nos posicionar fielmente, firmes, não interessa o que aconteça. Sabe, queridos, lá em Daniel, capítulo 3, no versículo 27 e 28, volta lá comigo. Nos manter posicionados nos traz vitória, aumenta a nossa fé, porque Ele está conosco, mostra a fidelidade que nós temos ao Senhor, demonstra a fé que nós temos, a confiança que nós temos no Senhor, mas também nos manter posicionado vai servir de testemunho à sua vitória. Tudo aquilo que você passou, que você está passando hoje, existe um processo. Você passa por um processo. E tudo isso te faz crescer. E tudo isso serve de testemunho. E até serve para você ministrar outras vidas na mesma situação que você já passou. Você sabe do que a pessoa está falando, porque você viveu isso. Não tem como eu ministrar, eu até posso sim, com a graça do Senhor, mas eu falo, eu não tenho, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, que passa por essa luta difícil.
Para mim, eu vou ministrar dentro da palavra que o Senhor me ensinou. Mas aquela pessoa que usou drogas, que sabe o que é, que passou por isso, ela tem muito mais autoridade para falar daquilo que ela está falando, do que ela está vivendo. Por quê? Porque ela viveu isso, ela está vivendo isso. Então, tudo que você está passando, um dia vai servir de testemunho para você glorificar o Senhor e as pessoas verem o Senhor, que Deus é poderoso através da luta que você viveu. A sua vitória vai demonstrar para as pessoas o poderoso Deus que nós servimos. É assim que nós temos que ver as lutas. Além delas nos fazerem crescer, ela nos faz ver que Deus é poderoso para nos livrar. Existe um Deus. E qual é o Deus que vos poderá livrar-vos das minhas mãos? E lá no final do versículo 27, deixa eu ver aqui, acho que é o 27. 28. Espera só um minuto. Portanto, faça um decreto. No versículo 29, no finalzinho, que ele fala assim, ó, porque não há outro Deus que possa livrar como este, aleluia. Não existe outro Deus que possa livrar. Ele reconheceu que a imagem que ele fez, os deuses que ele servia, não era poderoso para livrar do fogo, como eles foram livres aqui. Porque quando ele fala aqui assim, ele disse, porém, no versículo 24, ele fala, se espantou Nabucodonosor, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele viu 4 homens dentro da fornalha, glória a Deus. O 4º homem está lá com você na fornalha. Não importa a fornalha que você está. E olha, às vezes o inimigo, ele lança você na fornalha, e aí você vai se posicionando, quanto mais você se posiciona, então eu vou aumentar o fogo. Vou deixar sobremaneira acesa a fornalha de fogo. E ele deixou sobremaneira acesa. E sabe que mais? Ele colocou os 3 homens dentro da fornalha com as suas roupas, seus chapéus. Sabe para quê? Porque ali pega mais fogo. Você está de roupa, você está de chapéu, você está com os mantos. Imagina isso dentro de uma fornalha extremamente acesa, sobremaneira acesa. Vai pegar muito fogo, rapidamente. Mas o 4º homem da fornalha não deixou, aleluia. Ele não vai deixar o fogo chamuscar você, ele não vai deixar o fogo queimar você, não vai queimar suas vestes, não vai queimar nada que é seu, porque o Senhor é poderoso para te livrar, porque o 4º homem da fornalha está lá com você, e você vai passar essa luta, e você vai passar essa dificuldade, vai ter a vitória, e vai glorificar o nome do Senhor, porque vai servir de testemunho tudo isso que você passou, e ainda vai ajudar outras pessoas, em nome de Jesus, eu creio. Sabe, queridos, quando eu ainda não conhecia o Senhor, eu passava uma luta muito grande no meu casamento. E eu várias vezes quase desisti. Já contei, alguns já sabem essa história. Eu quase desisti, várias vezes. Mesmo depois, conhecendo o Senhor, um dia eu cheguei aqui muito brava e falei que ia desistir. Eu queria acabar com tudo. Mas aí, queridos, o Senhor veio trabalhando no meu coração. Deus usou os pastores, toda essa liderança maravilhosa. Todos eles me ajudaram na minha época. Cuidaram de nós, aconselharam, nos ensinaram, oraram por nós. Sabe? E hoje quantos casais, quantas vidas vêm até nós e pedem ajuda. Olha, meu casamento está difícil. Fazemos parte do Ministério de Casais, com a pastora Cecília, o bispo Hernani, o bispo Clodoaldo e todos o pessoal do Ministério de Casais. Quem imaginava que eu queria... eu queria pegar meu marido e falar, olha, chega,
Não dá mais. Então, hoje, tudo que eu passei, e às vezes eu vejo a pessoa, ela olha para mim e fala, está acontecendo isso. Eu me vejo na cena, porque eu passei. Então, queridos, a sua fornalha está difícil, está ardendo? Tá. Fica firme aí no Senhor, o quarto homem está com você. O quarto homem da fornalha está aí, com você. Olha do seu lado e acha ele aí caminhando contigo. Porque nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É uma promessa. O Senhor não vai nos abandonar. E foi assim que o Senhor fez comigo. Foi assim que o Senhor fez comigo. O Senhor restaurou o meu casamento. Eu estava dentro da fornalha. Estava difícil. Eu estava querendo entregar tudo. Mas o Senhor falou, não, fica firme aí. Mantenha-se posicionada. Mantenha-se posicionada. E eu vim aqui, todo culto. Pastora Regina, pastora Vilsa, todo mundo, todos os pastores. Cada hora, ora comigo, pelo amor de Deus. Pastora Regina falava, ei, lá vem ela de novo. De novo, irmã. Ô, irmã, vai orar, irmã. Estou aqui, pastora, ora de novo, por favor. Aí ela falava, vamos orar. E eu não desisti. A minha fornalha estava ardendo. Mas eu não desisti, eu me mantive posicionada. E o Senhor me honrou. Me honrou. Honrou a minha casa, restaurou meu casamento, restaurou a minha família. Meus filhos, glória a Deus, servem ao Senhor. Estão nessa casa servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa família. Através desse ministério. Sabe lá onde nós estaríamos hoje? Então, queridos, nos manter posicionado vai determinar a nossa vitória. Vai sim. Porque Ele está conosco. Porque Ele não nos abandona. E porque tudo que nós passarmos vai servir de testemunho. Vai servir de testemunho. E o que eu mais acho lindo também aqui nesse texto é que ele fala ainda, o nome do Senhor é glorificado aqui, porque eles olham e o Nabucodonosor, o rei, ele chama os sátrapas, os governadores, os prefeitos, e aí ele fala, quer ver? Colocaram... Deixa eu só achar aqui, peraí. Ele fala, não lançamos nós 3 homens atados? Sim, daí ele vem e fala que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha sobremaneira acesa. E aí vem eles todos sem nenhum chamuscado. Aí ele coloca aqui no versículo 27, achei. E fala assim, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Ou seja, ele chamou aqui, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, todos viram o milagre acontecer. É nesse ambiente que o milagre acontece. Quando você olha e fala, não tem mais jeito, acabou, está tudo destruído. Não, o quarto homem da fornalha está lá. E aí vem o Senhor e muda toda a história. E confunde os inimigos. Confunde os inimigos. Aqui no versículo, ele fala, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Aleluia! Eles viram com seus próprios olhos o poder de Deus agindo, o milagre acontecendo.
e o nome do Senhor foi glorificado, e o inimigo foi envergonhado. Aleluia! É assim que nós temos que estar, esperando no Senhor, crendo que Ele vai nos tirar da fornalha. Ele está lá conosco. Se Ele não te tirou ainda da fornalha, é porque ainda não chegou a hora. Mas Ele está lá com você. Porque existe o processo, como eu já falei. Tudo na nossa vida existe um processo. Eu me converti, o Senhor não restaurou meu casamento assim, ó. Não, não foi assim, bem que eu queria, mas não foi. Então, queridos, é um processo. Nós precisamos nos manter posicionados e firmes, porque o Senhor, Ele é poderoso para nos livrar. O Senhor está conosco. E você precisa ficar ali firme, que a sua fornalha, sobremaneira acesa, vai ainda glorificar o nome do Senhor. E vai envergonhar e confundir o inimigo. Em nome de Jesus. A recompensa deles estarem posicionados, qual foi? O versículo 30 diz: então o rei fez prosperar a Cedraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles prosperaram, porque o Senhor honrou eles. Eles se mantiveram posicionados e o Senhor honrou eles de uma maneira tremenda, onde os inimigos acharam que ele ia ser destruídos e não. Eles se posicionaram e foram honrados, prosperaram. E ainda assim, o rei fez um decreto e declarou publicamente diante de todo aquele povo, no versículo 28, e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Isso foi quem falou, foi Nabucodonosor, foi o rei. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado em as suas casas e sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Ele mesmo, lá no versículo 15, questionou falando: qual é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Mas aqui, da boca dele, ele fala que não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Glória a Deus! Então, tudo que eles viveram serviu de testemunho e glorificou o nome do Senhor. E é assim na nossa vida também. Tudo que nós passamos e vivemos, muitas vezes, é difícil? É difícil, sim, claro que é. Mas o Senhor está lá. Ele é o quarto homem da fornalha, que não falha, que não deixa de nos ajudar, que está conosco e que vai nos livrar. Amém? Ele pode nos livrar, e se Ele não te livrar, Ele continua sendo Deus. Glorifique o nome dEle, que no tempo certo vai dar certo. Ele vai te honrar. Você vai vencer, em nome de Jesus. Ele nunca vai te abandonar. Amém? Então, mantenha-se posicionado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloque-se de pé. Qual que é a sua fornalha? O que está difícil aí? Fala para o Senhor. Está difícil? Coloca para Ele. Qual é a sua fornalha que está sobremaneira acesa? O inimigo tem acendido 7 vezes mais a minha fornalha. Mas mesmo assim, o quarto homem está lá com você. Não temas, não temas, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é poderoso para nos livrar. Porque aqueles que confiam no Senhor não são abalados. Oh, Jesus, feche os seus olhos.
Coloque diante do Senhor, qual é a sua fornalha? Está difícil, coloque aquilo que você está ali chorando na presença dEle. Coloque tudo para Ele agora. Se derrame na presença do Senhor, porque Ele vai honrar, Ele vai fazer você vencer essa luta, essa batalha, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, o inimigo tem lançado tantas armadilhas no nosso caminho às vezes, Pai, para que nós sejamos lançados nas fornalhas. E não tem sido fácil viver, Senhor, dentro dessas fornalhas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar que o Senhor está lá conosco. Pai amado, como é difícil, Senhor, nos manter firmes, fiéis em Ti. Confiando que o Senhor está lá. Confiando que o Senhor vai nos livrar no tempo oportuno. Senhor, que o Senhor aumente a fé do nosso coração. Que o Senhor nos ensine a confiar sem titubear em nenhum momento, mesmo que as coisas estejam extremamente difíceis. Que nós possamos ver que o Senhor está conosco o tempo todo. Ensina-nos, Senhor, a ter paz diante de uma fornalha tão quente. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a situação de dificuldade, de medo, de desespero, de desesperança, com confiança e fé, crendo que o Senhor está fazendo, crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós mais fé, mais coragem, mais ousadia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ore alabaxere canta lamanaxere alabás. Eriri alabás. Não questione ao Senhor. Entenda que estar dentro da fornalha é um processo para que você chegue à vitória, em nome de Jesus. Ore alamanaxere. Ore alabalaxere canta lamás. Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Pai. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. E tira, Senhor, do nosso coração todo medo, toda insegurança. Em nome de Jesus, para que nós possamos estar posicionados em Ti. Seja em qualquer circunstância, Senhor. Vem sobre nós. Abençoa-nos em tudo que for fazer, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos vencer essas fornalhas ardentes, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, quero chamar os pastores aqui para frente, por favor. Presbíteros, diáconos, líderes. E eu quero pedir para vocês que estão dentro dessa fornalha. Se você está dentro dessa fornalha sobremaneira ardente, vem aqui para orar. Vamos orar. A oração tem muito poder. Muito poder. Vamos orar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem orar, que o Senhor é poderoso para te livrar. O quarto homem da fornalha está contigo. Não importa a situação. Vem orar. Em nome de Jesus. Vem orar, que eu tenho certeza, assim como o Senhor orar, eu vinha orar, o Senhor livrou o meu casamento, o Senhor restaurou o meu casamento, eu vinha todos os cultos aqui na frente orar, o Senhor me livrou, assim Ele vai livrar você também. Não tenha vergonha, não tenha medo, só vem que o Senhor vai fazer a obra. O quarto homem da fornalha está com você, em nome de Jesus, Pai. Ore, alabás, eu quero colocar cada vida aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor, eu não sei, Pai, qual é a fornalha que eles estão vivendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aonde eles estão vivendo, Senhor, dentro dessa fornalha. E se ela estiver sobremaneira acesa, Tu és o quarto homem da fornalha, poderoso para livrar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.
dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas vão acontecer. O Senhor vai te tirar dessa fornalha. Em nome de Jesus, creia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, santo, 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 santo Jesus. Aleluias, poderoso Tu és, Senhor. Vem mesmo, Pai, sobre cada um nessa noite aqui, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Adore ao Senhor. Ele vai livrar você dessa fornalha, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque nós estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós e que olha para nós, ó Deus, em qualquer tipo de situação que nós nos encontramos. O Senhor é Deus, o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para nós e sabe também a forma para nos livrar. E queremos Te agradecer porque nós podemos confiar em Ti. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que promete e não falha no que o Senhor promete. Então abençoa-nos agora na volta para a nossa casa. Guarda-nos, ó Deus, nesse final de semana, Senhor, nesse feriado que temos pela frente. Que seja um tempo de
bênção no meio das nossas famílias, com os nossos filhos. Ó Deus, abençoa-nos em tudo que temos que fazer. Guarda, Senhor, a tua igreja, consola a família da Elisenay e continua a nos abençoar segundo a tua graça que nós pedimos em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar e que o Senhor te guarde em cada lugar que você estiver, por onde você andar. Que aquele que está sentado no trono, ao Senhor Jesus, seja a glória e a honra através da sua vida, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus. Se nós não oramos por alguma coisa que você está precisando que a gente ore, vem para frente que nós vamos orar por você. Amém? Deus te abençoe. E acho que a irmã está com os pudins aí fora, se você quiser já levar um pudim. Tem 4 pudins hoje aí para vender, para ajudar ela.